Alô, Joana, me conta aí de onde você fala. Oi, eu estou numa cidade chamada Montanita. Fica umas 3 horas de ônibus, ou de carro, eu acho que de carro um pouco mais rápido, 2 horas e meia do Guayaquil, que é a segunda maior cidade do Equador, onde a situação está bem tensa. E, assim, aqui na minha cidade está bem tranquilo na medida do possível, porque, assim, é uma cidade bem pequena, que vive do turismo. Então, como não tem turismo agora, tá só o pessoal que vivia aqui mesmo. E, assim, não tem casos na minha cidade, não documentados, não oficiais, né? Mas, assim, a gente está meio que nas cegas, né? Porque, assim, não dá para ter certeza de nada, até porque a gente não tem como ter um controle absoluto sobre essa situação, mas por enquanto. Guayaquil é o pior cenário do Equador, né? Eu acho que, assim, em termos de proporção de país, o Equador está numa situação muito, mas muito complicada. Porque, assim, é um país pequeno, né? E o Guayaquil, ele perdeu o controle, assim, feio. E, assim, não tem estrutura de primeiro mundo. Então, a gente está vendo, assim, se você for acompanhar as notícias, é Aqui uma a gente situação bem está triste. recebendo que assim, os corpos já ficam na rua, não tem mais como internar, não tem mais Isso. caixão, não tem assim, o sistema tanto hospitalar quanto Colapsou não total. tem colapso. Então, assim, e assim, eu vi vídeos aqui na internet que, assim, não creio que sejam fake, porque, assim, é uma coisa muito... É uma coisa que você está vendo por alto na mídia em geral, mas, assim, quando você vai ver, faz todo sentido, porque, assim, são situações que eu imagino. Aqui, assim, nas comunidades simples, como numa favela, como em qualquer canto, são muitas pessoas dentro de uma casa. Então, vem uma pessoa, adoece, passa mal, não é diagnosticada, morre. E, assim, o pessoal é simples, é humilde, então, assim, não tem como você dizer. É Todavia, triste. existe esse cenário lá, mas assim, dentro da sua comunidade, como na capital, em Quito, né? Uhum. Está uma situação com bem menos casos e ainda, de uma certa forma, tranquilo. Né? Quito está mais tranquilo que o Guayaquil. Então, assim, só que as medidas estão sendo as mesmas para o país inteiro, né? Então, para que não saia do controle, porque a gente sabe que o sistema de saúde é frágil, tanto, acho que menos do que o nosso, né? Mais do que o nosso. Então, assim, eles estão fazendo o que eles podem. Estão fazendo o que eles podem, o que deve ser feito. Desde quando está em quarentena? De que dia? Olha, eu cheguei aqui no dia 2, eu acho que no dia 12 a cidade lacrou, sabe? Assim, fechou tudo. Uma semana depois eu ainda fui numa cidade chamada Plaias aqui, e já tive problema para voltar para casa, porque na fronteira, eu sou estrangeira, né? Então, assim, na fronteira eu já fui assim, a gente passou pelo amor de Deus, deixa eu passar. Que foi assim, muda tudo muito rápido. Então, assim, quando caiu a ficha que a situação estava muito, eles lacraram tudo. Então, só consegui voltar para cá. Tem uns dados interessantes, porque entre o dia 12 e o dia 14 foi no mundo inteiro várias ações foram disparadas para ter como a única saída mesmo a quarentena. A rainha da Dinamarca veio a público fazer um pronunciamento para toda a população se unir para enfrentar aquela situação que desde a Segunda Guerra era a maior crise. A festa de St. Patrick, na Irlanda, foi cancelada. Então, assim, vários países tomaram essa proporção e todos os países que tinham um número menor de casos, como a Nova Zelândia e Portugal, que tinha menos de 100 casos, com a quarentena conseguiram manter isso até agora. Então, é bem interessante assim como
Mas, assim, o que parece que vocês, mesmo entrando na quarentena cedo, já tinham uma quantidade maior de casos. Você tem dados disso? Eu não tenho dados, mas eu posso dizer que quando eu cheguei aqui, Uhum. cheguei no dia 2. Eu fui fazer a entrevista, porque quando eu cheguei já estava o pessoal tirando a temperatura, tal, já havia a situação. Okay. Não do jeito que está agora, né? Porque tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Mas quando eu cheguei, eu conversei com a médica e assim, eu estava meio com medinho, mas assim, não tinha tanta coisa para falar, eu estava com um monte de coisa na cabeça. A única coisa que eu perguntei para ela, mas precisa tudo isso? É tão grave assim? E ela me disse, não é tão grave assim, essa doença nem mata muito, então assim, o pessoal fica tirando a gente do hospital para vir para cá, não sei o quê. E quando a gente vê, eu acho que até eu vi também, assim, meu pai mandou entrevista do Drauzio Varela, tipo, ele estava minimizando no começo também. Eu acho que ninguém ficou assim, ninguém tinha muita propriedade para falar, nem tinha muita noção da proporção que isso ia tomar, né? E na velocidade que foi. Então, assim, todo mundo acho que dobra a cada 3 pecou. dias, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente mentalmente não consegue entender isso, porque é exponencial, é muito rápido. Assim. Então, assim, do dia 2 ao dia 12, que quando decretaram a quarentena aí, já deve ter dobrado praticamente 2 a 3 vezes, né? Assim, não sei qual é a situação daí. É que nem eu falei, né? Assim, quando você olha para a situação do Guayaquil, você vai lá nos dados que o governo divulga e vê a situação do dia a dia do caixão na porta, você fica, essa matemática bate. Tá bem pior. Tá bem pior. Uma coisa... Como assim? É como eu acredito que esteja pior no Brasil também. Mas, assim, o Brasil ainda tem um pouco mais de estrutura do que o Equador. Então, porque sem testes não sei quando. muito difícil de É. saber exatamente como está a situação. E até a situação, quando está muito grave como Guayaquil, acho que já fica complicado, porque já se perdeu o controle, né? Já se perdeu. Para você, assim, como é que é a importância da quarentena? Porque assim, a gente já falou aqui um bocado, mas assim, é a única medida... É a arma que a gente tem. Então, assim, eu nem ousaria questionar, tipo, o pessoal que é da área, o pessoal que está estudando, o pessoal que está se matando, aí que está se arriscando, eu não vou na minha falta de propriedade para falar, para questionar o mundo inteiro, né? Então, assim, mas dada toda a logística da coisa e a gente vê, como você disse, dobra de um dia para o outro, tipo, é uma coisa que não tem que ser feito. E assim, quanto mais a gente tiver consciência que essa é a arma que a gente tem, infelizmente, essa é a arma que a gente tem, porque assim, não tem shake mágico, né? Então a gente tem que ter maturidade, trazer a responsabilidade para a gente, porque assim o planeta é a casa da gente, a situação é toda nossa, e a gente vai pagar por isso. Não interessa, não adianta botar a conta para outras pessoas, ou nisso aqui, não sei o quê, ou a conta é nossa, e assim, não tem como fugir, tem que encarar como... Eu gostei dessa expressão sua, o shake mágico, quer dizer que se não fizer dieta, se não fizer exercício físico, o shake mágico sozinho não vai dar sinal de vida, não. É justamente isso, né? Que tipo, a gente está num processo, a gente é um obeso que está precisando perder peso e que, ao invés de querer se reeducar na comida e na atividade física, quer um shake mágico para resolver todos os nossos problemas e que isso não passe nenhuma dificuldade, seja tudo muito simples, sabe? Assim, a gente quer falar, não, isso aqui não. E não quer passar o caminho, né, para atingir essa meta com satisfação, com olhar para trás e dizer, não, a gente fez o que devia ser feito e é isso que está faltando para a gente, maturidade, trazer responsabilidade para a gente. Não tem outra alternativa. Adoraria que tivesse, queria chegar para você e dizer, olha,
tá aqui o diet shake, mas assim, não tem. É muito legal você estar falando de responsabilidade, porque isso está me vindo duas palavras simples assim nessas entrevistas, que é uma questão de humildade, de saber que a gente não sabe muito sobre o vírus, sobre como lidar, sobre como tratar. Então, assim, tem discussões imensas, assim, se vai tratar de uma forma, se não vai tratar de outra, se usa máscara, se não usa. E a cada semana a gente vai aprendendo mais e melhorando os protocolos de segurança, assim, né? Como se cuidar. Então, essa Exato. responsabilidade, essa maturidade e essa humildade também de aprender a baixar a cabeça, ok, agora é realmente dessa forma. O ser humano esqueceu que humildade é grandeza, né? Então, assim, de repente você se disser, ó, eu errei, ou eu fiz isso, assim, tipo, isso é grandeza, minha gente. Lembra disso, humildade é grandeza, a gente é humano, comete erros, tipo assim, vou cometer mais alguns, mas assim, a gente tem que estar procurando estar melhor, ser melhor, e crescer, e amadurecer, e ser responsável cada vez mais. E ter mais consciência, porque assim, se você tem consciência nas suas próprias atitudes, você acaba enraizando isso, você acaba evoluindo, sabe? Você corre o grande risco de evoluir como ser humano. Então, assim, corra esse risco, vale a pena. Sabe? Às vezes é dolorido, mas assim, vale a pena evoluir. E assim, a gente vê que perder, assim, quando você vai assim, eu parei aqui, às vezes eu vou no Instagram, numa coisa assim, e eu vejo a quantidade de coisa que a gente consome. E, assim, é muita coisa. Cuidado também com o que você anda consumindo nessa quarentena também, assim, sabe? Porque por mais que a gente não queira se contaminar com mais negatividade do que a gente já está, a gente não pode ficar numa ilusão, né? A gente tem que ver que o negócio é sério e que, assim, somos responsáveis. E, olha, às vezes é chato. Olha aqui, como eu vi aqui, eu fui no caminho do supermercado, passou um cara que estava com umas coisas de dentro de casa para vender, porque na certa a dificuldade financeira já está pesando. Então, tinha umas coisinhas velhas que ele estava vendendo lá, tipo assim, gente, quer comprar esse sonzinho aqui. E assim, não perde isso. Olha, não é ruim de olhar, é ruim, mas olha, agradece pelo que ainda não está faltando para você e assim se solidariza com a dificuldade do outro, sabe? Entender que assim, embora a gente tenha se dividido, a gente ainda é igual, então assim, às vezes a gente se julga muito importante, né? Então, assim, é muita coisa para tirar disso, sabe? Eu não sei nem se a gente consegue processar tudo, digerir tudo assim de uma coisa, mas assim. Além de todos esses aprendizados de humildade, de solidariedade, de empatia com o outro, você percebeu do governo estar fazendo, como o de El Salvador, que está fazendo um programa bem grande de distribuição de renda para a população? Olha, o que eu vi aqui foi que assim as pessoas que estão empregadas teve muita doação. Eu vi que o principal banco daqui do com certeza uma ínfima parte dos seus lucros, mas assim doou uma quantia substancial. Eu vi muita gente solidária, assim, empresas, essas coisas. E o governo aqui eu vi que os empregados que não perderam seus empregos, eles vão contribuir com uma porcentagem pequena, mas todo mundo vai ter que se ajudar. Então, assim, quem tem salários mais altos ajuda com mais, assim, eu vi também de pessoas com cargos públicos que têm salários bons, corte 50%, político, assim, eu não sei, mas assim, eu vi que eles fizeram, não sei para que setores, mas assim, pessoas que trabalham em órgãos públicos que têm um salário. Durante a pandemia, eles vão ter que abrir mão de 50% dos salários deles, e assim, aquela coisa não vai ser fácil para ninguém, mas assim, em maiores e menores proporções, vai ser difícil para todo mundo, porque assim, você não esperava, né? Então, tudo. Mas assim,
é a hora de a gente mostrar, assim, que, velho, tem que Principalmente ser. a situação, principalmente de Guayaquil, que é a segunda, a segunda, é a primeira cidade Segunda econômica, maior, sim. é a segunda maior. Eu creio que economicamente o Guayaquil ele é mais importante, ele figura mais importante. Certo. Mas eu acho que Quito chega a ser maior, Uhum. maior do que o Guayaquil. Se eu não me engano, não estou 100% E certo. como é que você está lidando com tudo isso aí? Assim, como é que você está criando bem-estar para você? Como é que você está aproveitando esse momento? Porque assim, é a quarta vez que você está vivendo novamente aí no Equador. Isso. Como é que você está criando bem-estar para você? Como é que você está usando esse tempo para se melhorar, para se desenvolver? Olha, Lário, como eu te disse, assim, eu vim para cá com uns objetivos, tipo assim, nem sonhava, assim, pandemia global, tipo assim, cidade lacarada. Então, assim, meus planos foram todos frustrados, né? Então, assim, a carga foi alta. Mas, assim, é aquela coisa que eu disse, tem coisa que eu não posso controlar. O que é que eu posso controlar? Então, assim, se eu estou dizendo para todo mundo que todo mundo precisa amadurecer e trazer responsabilidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer isso é comigo, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer que está ao meu alcance de ser feito? Então, assim, os meus planos, por enquanto, e assim, o tempo, o senhor dá razão. Eu acho que, assim, a gente tem que aprender que as coisas, tem certas coisas que realmente, quando eu olho para trás da minha vida, sabe, eu não sou nenhuma uma senhora, não, sou só uma jovem de 35, mas assim, quando eu olho para trás, assim, eu acho que você tem que entender que tempo, e pode ser que eu não entenda agora, mas assim, o que é que eu estou tentando fazer? Vou rever os meus planos, tento criar uma rotina para mim aqui, que às vezes também, e assim, emoções à flor da pele, porque fica fica tudo muito intenso, né? As suas emoções boas, as ruins, e às vezes você vai aí ler um monte de notícia ruim e você fica, é o fim do mundo, acabou. E assim, aí vem epa, não acabou ainda, o sol ainda tá nascendo, sabe? Tem muita coisa para rolar. Então, assim, do mesmo jeito que ficou muito ruim, de repente vai que vem uma notícia boa. Então, a gente tem que olhar sem ilusões, Uhum. sem dizer, ai, a vida não é cor de rosa. Não, não é. Mas é justamente porque ela não é, porque ela é bonita. Então, assim, Uhum. não tem. A vida é colorida, cara. Então, assim, É, cada momento tem a sua riqueza, cada momento tem o seu valor. E perceba se o que eu posso dizer isso, que eu estou tentando fazer, não que eu seja bem sucedida nisso, mas eu tento não, me mas assim, perceber. tem alguma. Deixa eu te interromper. Assim, tem algumas coisas que eu já vi que você estava fazendo. Porque, assim, antes da gente ter essa conversa, você falou: olha, eu estou aqui no quintal pegando sol. Essa é uma dica bem legal, assim, de. Sim. O quintal pode não ser gigante, mas, assim, você tirou um momento para você de estar nessa agradecimento ao sol. Hilário, você já morou em Canto Frio? Em Canto Frio? Já. Lugar frio? Você vê, assim, sai um raio de sol, assim, quando tá, tipo, 5 dias, aquele frio infernal. Infernal não sei. O inferno é quente, teoricamente. Mas, assim, mas tá aquele frio horrível, sai. E parece que toda a vida corre para aquele raio de sol. É porque o sol faz bem. Então, a gente, assim, toma sol. Tomar sol, sol é alegria, ele muda o seu humor. Então, assim, é uma coisa que eu procuro fazer também. Então, assim, sol, fazer coisas que lhe deem prazer e, assim, a gente não sabe até quando a gente está vivo, né? Então, a gente tem que fazer aquele esforço para tirar proveito de cada situação, tirar proveito, assim, de fazer cada situação ter sempre um lado positivo. Você me falou E também procurar de sua leitura, né? De como está relendo aí os romances, assim. Olha, eu trouxe 6 livros para 6 meses, né? Pronto, já terminei 3 em um. E assim, tô lendo muito, e às vezes eu não sei nisso, eu tô processando, aí eu disse, assim, eu tô assim, aí eu fico, poxa, peraí, que minha cabeça já voou, e qualquer coisa eu leio de novo, né? Qualquer coisa eu repito, porque assim, é sempre interessante ler um livro mais de uma vez.
É bom dar uma respirada também. Mas, assim, ler é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, assim, quem não gosta de ler, quem gosta de tricotar, sei lá, cantar, tocar, não sei, ver filme, assim, agora é interessante a gente procurar aquelas coisas, consumir aquelas coisas que a gente tem alguma, consumir conteúdo digital, alguns conteúdos digitais. Então, assim, eu, tipo, cara, isso vai sair sequelado. A quarentena já tá mal. Aí você vai ver o pessoal entra numa de treino em casa, máscara facial, não sei o quê. Eu, tipo, nossa. Então, assim... Como é para você a história da leitura? Assim? Você acha que você percebe o enriquecimento de sensações, assim, de estar numa montanha de alegria, tristeza, Sim, assim, porque várias assim, emoções, assim? os meus dias aqui estão quase iguais, né? Assim, toda a situação já é meio um filme, né? Eu já estou numa película aqui de Netflix apocalíptica. Então, assim, quando você sai de casa, mas assim, o nosso inimigo nessa guerra a gente não vê, né? Então, assim, é tudo dentro da cabeça da gente. Eu ainda não vi nenhuma situação muito, assim, de me abalar profundamente. Então, assim, apesar das restrições, eu não tenho do que reclamar por enquanto. E apesar da Acho que tem que... proximidade também, né? Porque assim, deve ter seus vizinhos, deve ter alguém com familiar em Guayaquil, tudo. Não, sim, eu vi que estava chegando uma mudança aqui hoje. A gente já fica meio assim, de onde vem? Não sei o quê. E assim, até porque a gente tem que olhar também, vigiar o nosso próprio preconceito também, assim, poxa, já vem, não sei de onde veio, vai ver que está infectada, então, assim, eu não posso ter essas atitudes também. Porque, assim, eu mesma fui tratada dessa maneira quando eu estava voltando da cidade que eu disse que eu fui, né? Tipo, aí o cara, estrangeira, tá infectada. Nossa, acho que eu não tô, não tenho certeza. Assim, eu só quero voltar para minha casa, vou ficar lá, tipo assim, não vai para mais nada. Mas, assim, a gente tem que vigiar essas atitudes da gente. Mas, voltando ao assunto da leitura, eu acho que, assim, procurar o que te dá prazer. E, assim, como a gente está com um excesso de tempo, vai ter uma hora que vai enjoar também. E, apesar de eu gostar de ler, tem hora que ninguém fica 24 horas lendo. Então, assim, você vai ter que se reinventar, amigo. Descobrir outras coisas. Tem uma E, história que eu assim, tenho passado para muitos clientes já faz de algum tempo. Eu trabalho com coaching, com esses programas de desenvolvimento de pessoas, né? E eu tenho sempre passado para eles assim, os que não leem e até os que leem, uma literatura diferenciada. Assim, ou os que a pessoa já leu um pouco, experimenta esses poemas aqui e me dá um feedback. poesia é uma coisa, poesia é aquela coisa que, assim, eu amo ler poesia. Assim, Ou alguns conhecer. outros que têm uma literatura assim, eu estou passando uma fase do Walter Hugo Mãe, que para mim é incrível como pouquinhas páginas me coloca numa montanha-russa de sensação. Eu paro e olho assim, caraca. Assim, porque é que nem o Quintana falava, né? Que assim, o bom poema é aquele que lhe lê, e não que você está lendo, que te faz sentir assim, que pô, o cara tá me lendo. E é aquele encontro de almas de você com o poeta e do sentimento. E é uma coisa de alma mesmo, e não tem coisa mais linda nessa vida do que almas se encontrando, sabe? É uma sensibilidade que eu acho que você aprende a olhar assim e ver aquilo divino. E, assim, meu irmão também agora ele tá numa fase de poesia e assim, eu acho que eu fiquei meio responsável porque eu vai ler. Eu acho que eu dei o primeiro livro de poesia para ele, que eu dei até uma poesia que eu disse, esse cara ele ainda não sofreu bastante para chegar no nível de poesia que eu gosto, mas assim, e assim, se apaixonou também, porque eu acho que a maioria das pessoas, elas não se dão a chance de ser, sabe, de entrar no mundo da literatura, da poesia, dos contos, e assim,
à medida que a gente vai mudando como pessoa, também muda muito. Então, assim, quando você lê um livro que eu li quando eu tinha 20 anos, a Joana de 35 hoje lendo, ela lê um livro diferente, porque assim, eu sou outra pessoa. Então, assim, ali são dois universos que estão se encontrando. São duas sensibilidades, são duas visões. E, assim, o que mexe comigo não necessariamente precisa mexer com você. Então, assim, tem muito da nossa história pessoal. Então, o universo da leitura, ele é um universo. Então, assim, é muito complicado você também dizer, não lê esse cara é uma porcaria, mas de repente esse cara que te toca profundamente de um jeito que eu não consigo compreender, mas assim, toca você, então vai lá, se joga nele. Mas, assim, se deixa ser tocado, porque é uma coisa maravilhosa, é maravilhoso. Deixa Sabe? eu aproveitar esse insight teu do se deixa ser tocado, porque tem uma coisa na literatura que é diferente de ver filme, ou ficar vendo Netflix, séries, porque no filme ou na série você está muito passivo, né? Na literatura você está ativo. Se você tem um exercício de estar imaginando, sentindo aquela cena, eu entrando na pele daquele personagem. E isso, por ser mais ativo, lhe coloca você em contato com os múltiplos eus que são possíveis existir dentro de mim e, de uma certa forma, expande o conhecimento sobre si mesmo e sobre a vida. Tem sentido E isso? assim, claro, e assim, o livro ele lhe dá uma oportunidade, ele tem mais campo para você enriquecer mais. Então, assim, tem coisas que você diz com palavras que não tem como você mostrar numa cena do mesmo jeito. Eu acho que, assim, um livro de sei lá, 1000 páginas para você transformar num filme de 1 hora, você vai ter que compactar, né? Porque ninguém vai ficar no cinema em 10 horas. Né? Mas, assim, você vai ter que resumir a história, ela já perde um pouco. Então, o livro você vai ler no seu tempo. Assim, tem passagens que, por exemplo, se você pega um livro que é mais denso, que é um assunto que não é tão bom, mas é assim, você sabe que aquilo ali vai ser importante para você, você sabe que aquilo ali você precisa encarar aquilo para questionar muita coisa dentro de você, seja de qualquer aspecto. Mas assim, você vai pegar o livro e você vai ler e você vai parar e você vai... E assim, às vezes você não quer olhar pelo livro 2 dias, porque você ainda está digerindo aquilo. No filme não acontece, né? Vem aquela... tudo de uma vez. Então, assim, eu lembro quando eu li o ensaio sobre a cegueira, gente, eu li numa velocidade de uma tartaruga manca. Porque era um livro que é até bem pertinente para agora, mas assim, eu lembro que eu pensava nesse livro na época da eleição, e assim, até hoje ele fica. Mas assim, aquele livro desconfortável. Ele é desconfortável, mas ele é genial. Não Genial. para mim, ele foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Por Porque, quê? na época, há 20 anos atrás, a minha namorada lia esse livro e ela estava se afundando num estado de tristeza, melancolia. E E tem muito livro que faz isso com você. Aí você. A minha dica é isso: para e lê uma poesia. Para, pega aquele de poesia bacana, passa uma meia hora e depois você volta. Aí, para você equilibrar suas emoções. para mim, do lado, ficou muito difícil, porque assim, eu olhava para ela, porque assim, tem aquele filme Divertidamente, né? Lembra do filme Divertidamente, que Eu fala não das assisti. emoções? É um filme para criança que fala da importância das emoções. E o Não tema da assisti. Vou história botar na minha lista. é que todo mundo só quer ver a felicidade ou a coisa e ninguém dá espaço para a tristeza ou para a raiva. E como essas sensações são importantes na vida. Então, quando ela começou a ler esse livro, ela entrou nessa fase assim, de melancolia, tristeza, e eu do lado assim,
completamente inábil para trabalhar, assim, para conviver com ela e dizer assim, minha irmã, é importante isso, mas não faça assim. Larga isso, né? Assim, como é que eu posso falar mal de Saramago? Para mim foi muito difícil de estar do lado do processo dela e como ela levou aquele momento, aquela literatura tão forte. Mas, assim, Isso. quando você olha a importância da pessoa perceber todas essas sacadas de, que na teoria psicanalítica junguiana fala, né, de você ver sua sombra, né? E você poder verificar, como no filme Divertidamente, né, a importância da tristeza, a importância da melancolia, e você poder elaborar isso para poder modificar a sua própria vida, modificar a sua escala de valores. Né? Isso, a você próprio, né? Eu acho que as nossas experiências, eu acho que com você deve ser também, se você olhar para trás, você vê que as mais sofridas foram as que, caramba, foi fundamental passar por isso. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu nunca teria esse pensamento que eu tenho hoje. Então, o pensamento que eu tenho hoje, ele não nasceu comigo, ele foi construído. E ele é sólido porque ele foi construído com alicerces. E geralmente, assim, essa construção, ela não vem assim, tipo, pronta, né? Não é um miojo que você faz. É uma coisa que é construção. É isso. Então, assim, entenda que a dificuldade, ela sei lá, é aquele adubo que faz crescer a flor. Isso. E é importante esse processo de construção, como também é importante do processo de desconstrução. Né? Porque às vezes nós Também. erguemos uma jornada de muitos valores, a gente nota isso, que eu morei muito tempo na Alemanha, no gostoso frio da Alemanha. Né? É, quando eu saí, assim como você está vivendo agora no exterior, e você olha para os valores do Brasil, você começa a olhar com outro olhar, né? Começa a Nossa, ter uma desconstrução de valores, de várias coisas que aqui as pessoas acham comum. Você olha, poxa, isso. isso não é solidário, isso não é empatia, isso não é respeito Tudo. social. Então, tem toda uma gana porque você começa a enxergar aquilo que parece ser óbvio, comum, e com outro olhar. Isso tanto o morar no exterior como a literatura, né? Tanto ajuda a construir essa jornada, como Uhum. desconstruir, como o Saramago faz bem, de tirar as máscaras que a gente está olhando para situações como está tudo bem, isso é assim bonitinho, ele mostra, não, observe o que você está realmente olhando. Né? E assim, aí fugiu o que eu ia dizer agora. Meu Foi Deus. Você falou profundo. de Saramago, eu estava pensando uma coisa. Mas qual é o nosso tópico agora? Diz aí, depois eu lembro. Acho que a gente falou desses pequenos cuidados de criar bem-estar. Você falou do sol. Possivelmente, eu desconfio que você faz bons pratos em casa, de estar bem com o seu pai, né? Uhum. De ter essa interação afetiva, de entrar em contato. E olha, até essa, assim, fica meio assim, porque, tipo, meu namorado tá ali no videogame, mas é o que ele gosta, ele se entretém, então vai lá. Fico aqui com o meu livro. Você tem que procurar maneiras de ter prazer, né? Porque, assim, até o relacionamento, até eu acho que eu sempre fui uma pessoa que me relaciona livre, até certo ponto, assim, eu gosto de ter a minha individualidade, eu gosto de ter o meu momento, tal, tudo. E isso, às vezes, sufoca também, às vezes, eu não, cara, não aguento mais tua cara. Uhum. Mas, assim, tem que balancear. Paciência, tudo.
E até assim, a ausência é importante, até valorizar os momentos de ausência também, porque assim a gente sente saudade. Quando tá longe, deixa fazer falta. Você sabe, a gente tá com saudade é ruim, né? Tá fazendo falta, tá aquela coisinha, mas é importante. É importante. É aquela via de mão dupla, né? De tudo que a gente tá falando aqui. Então, assim, até você ficar um pouquinho longe é bom. É bom. É um ruim bom. Então, Porque assim, esse tempo de quarentena é muito legal que muitas pessoas estão revendo as próprias escolhas, né? E dessa forma tem muito a ver assim, como eu escolhi viver os meus relacionamentos, como eu escolhi viver essa questão de dividir o tempo, né? Porque assim, no nosso machismo cultural tem muitas mulheres que não conseguem ter o tempo delas e muitas vezes parece que o homem reina do lado de fora, mas quem domina a casa é a mulher, né? Então assim, dentro da várias cidades, principalmente no Nordeste, né? Então assim, eu convivi muito com isso, né, na minha família, assim, o homem não tem direito a entrar dentro da cozinha, né? Não, não, aqui sai, que aqui tem dono. Não me venha para na minha pode ficar à vontade. A gente tem que desconstruir isso, né? Já passou da hora de desconstruir certas coisas. Então, e assim, vai. não, o que eu estou falando é que às vezes a gente fala do machismo e parece só domina, mas assim, há várias formas dessa dominação em diferentes níveis e como agora nessa construção de uma maior igualdade precisa se desconstruir esses valores, essa jornada, né, de reflexão, porque nesse momento agora de quarentena, em várias cidades aumentou muito a violência contra a mulher, porque Sim. exatamente nessa questão de não saberem conviver e respeitar o espaço e o tempo um do outro, como também da questão da gestão de filhos, de como os dois se comunicarem, né? E terem isso de fazer a união. Né? Então, é muito difícil. É muito difícil também a gente entrar nesse assunto, porque é muita coisa em jogo também. Eu já convivi de perto com situações assim. E assim, é difícil. Então, assim, agora mais ainda para as mulheres que estão sabe, passando por isso. Mas assim, mas pelo menos a gente já levantou algumas dicas e eu achei massa a nossa conversa sobre literatura, porque poucas vezes fica tão claro para as pessoas perceberem o valor da literatura, que eu acho que nessa nossa conversa, assim, por mais simples que tenha sido, mostra como isso pode enriquecer o modelo mental, como a pessoa pensa, como ela se relaciona com o mundo, como ela se relaciona com as outras pessoas. Eu acho que isso aí é um grande finale para a nossa... Não, falando de coisas... viagens também. Agora, quando eu falo viajar, eu falo... não desmerecendo a CVC, mas assim, viajar, mas é para consumir o lugar, não para consumir malas em outlets. Eu gosto de viajar para dizer, cara, eu fui no lugar, eu peguei o transporte, eu conversei com o pessoal, eu não sei o que, eu tentei absorver, eu fui uma bucha ali, absorvendo o lugar. Isso também eu acho que é uma coisa impagável, uma coisa sensacional de fazer essa oportunidade. Seja para onde for, você vai, mas vai assim, vai para sair para entender que, assim, tipo, quando eu comecei a viajar, e assim, é uma coisa que muda muito você. É aquela coisa que muda muito você. Se você viaja de verdade, né? Se você não vai só para... E eu sou muito fã de uma pessoa, o nome dele é Alistair. Numa das primeiras viagens dele, ele passou 3 anos e meio girando o mundo de bicicleta. É incrível, e um dos projetos disso dele, isso faz acho 10, 12 anos atrás, um dos projetos dele é desenvolver a mentalidade de microaventuras.
O que quer dizer isso? Se você mora em Maceió, ou numa cidadezinha pequena qualquer cidade do Brasil aí, você tem lugares próximos da sua casa de 10, 30, 50 quilômetros que você pode ir, Com fazer certeza. sua microaventura, conhecer as pessoas que estão Uhum. lá, que é um outro mundo completamente diferente. Isso. Vem gente com novas vidas, novas ideias. Eu vi, sabe, aqui mesmo, na cidade que eu tô, ou em outros que eu passei, que existe essa coisa chamada hostel, né, hoje, que abriga um monte de gente, e tem gente que conta história que você fica, gente, isso existe? Como é que essa criança... Né? Até na minha vida é assim, tipo assim, eu conheci um cara que ele estava na Tailândia há 6 meses. Ele era australiano, ele tinha um trailer lá, ele alugou o trailer lá, e disse, só com a grana do aluguel do trailer, eu estou passando 6 meses aqui. Eu disse, ai, que louco. E você fica, cara, isso é possível. Imagina a vida desse cara. Você fica assim, ele saiu daquele quadrado, daquela cerquinha, daquela vida, sabe? Porque eu acho que é muita a carga de infelicidade do mundo está muito grande, porque a gente está tentando entrar todo mundo numa forminha e assim cada indivíduo é único, né? Então assim, como não existe uma pessoa igual a Joana, igual a Hilário, não vai existir. Então assim, a gente tem que se descobrir. Então, O legal de e assim, Sacaribe, não necessariamente você precisa gostar de viajar. Tem gente que não gosta, tem gente que está muito bem com isso. Tem gente que morou a vida inteira no mesmo secado, mas está extremamente feliz, então tá valendo. Mas assim, o lance legal disso é você perceber possibilidades. Porque, assim, eu ia falar de um outro que eu estava na Patagônia uma vez e por várias vezes almoçando, jantando, aí passava alguém, o Jimmy está aí, o Jimmy está aí, o Jimmy está aí. Aí na trilha, aí eu vi, o Jimmy passou ali. Aí uma hora eu virei assim, pelo amor de Deus, quem é o Jimmy? Era um inglês, o cara 33 anos, ele super emocionado porque ele ia ser pai, então era a última das grandes viagens dele. Ele, aos 33 anos, já tinha viajado por 112 países. caramba. Mas não é só ter viajado, ele cruzou andando, tipo Madagascar, fez não sei o que lá, você atravessou o deserto de não sei qual da Austrália andando. Então, assim, era um desses backpackers roots de trilha, né? Então, assim, super Uhum. famoso no mundo do backpacker. E é impressionante, porque ele começa a abrir possibilidades. Você olhava para a mala dele, era uma mochilinha De nada, é de assim. nada, e assim, um cara viajando super rápido, conhecendo toda uma tecnologia, uma forma que abria os olhos para nós, que éramos experientes, vamos dizer, de backpacker, de Uhum. trilha, de dizer assim, cara, é possível viajar de outras formas também. Ele não levava nenhum equipamento fotográfico, não fazia nada, não. Eu guardo tudo no coração. A pessoa para, olha assim, hã? É, Não, mas é, é de isso é defender, sensacional. assim, uma Assim, outra perspectiva de vida, né? E você vê que não, teve uma viagem que eu fiz para a Indonésia. Eu moro sozinha e assim, no meu apartamento, ele estava com muita coisa. E assim, eu não tenho empregada doméstica que fazia limpeza, era eu. E eu lembro que aquilo ali estava me causando um conflito interno que eu não entendia, porque eu tinha um monte de coisa. E quando eu ia limpar, eu gosto de limpar tudo bem limpinho, sabe? Eu estava irritada com aquilo. E quando eu comecei a olhar para as coisas, gente, eu passei um mês agora na Indonésia com uma mochila. Nada disso aqui me fez falta. Nada. Então aqui eu estou gastando o meu fim de semana inteiro na manutenção de um monte de coisa que eu não uso. E assim que eu botei dinheiro, porque é pior. Que eu, ao invés de ter pego o dinheiro e ter feito outra viagem, não sei o quê, ter gasto com, sei lá, com qualquer coisa. Eu gastei um monte de coisa inútil. Eu tinha, sei lá, 50 vestidos, tinha vestido assim, que eu paguei uma fortuna e eu caiu vestido horroroso, eu usei. E assim, eu comecei a me questionar um monte de coisa. Hoje, nossa, eu simplifiquei muito a minha vida. Muito, 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 muito.
E assim, eu vivo com muito menos do que eu achei que eu precisava. E, tipo, eu perdi muito a minha coisa de ter que provar para você que eu sou bem-sucedida. Tipo assim, cara, isso aí, eu não sei se eu já cheguei no nível, acho que não ainda. Porque tem algumas pessoas que eu ainda dou muito valor à opinião, sabe? Principalmente família. Mas assim, um dia chegou lá, que é nesse ponto, eu não tenho que provar nada para ninguém, eu preciso, tudo que eu preciso, graças a Deus o universo me está me dando, então assim, eu preciso muito menos do que eu achei que eu precisava, eu não preciso me matar, eu não preciso ser infeliz, eu não preciso nada disso. Então assim, tem que... E isso foi uma coisa que as viagens me deram. Isso foi as viagens que me deram. Eu revi muito, cada vez que fosse se fosse um tempo maior, se eu pudesse ficar um tempo maior, eu via, preciso de muito pouco, preciso de muito, tô aqui, tô viva, tô bem, tô com saúde, e não precisei de nada daquilo que eu precisava. E assim, às vezes eu também, carro eu não tenho há 2 anos, sabe? Eu tive um acidente de carro, que eu perdi meu carro, e como foi meu traumático, eu demorei um tempo, né? Eu recebi o dinheiro do seguro, fiquei com o dinheiro do seguro, e nessa época surgiu o Uber, né? E tipo assim, eu tava sem carro, aluguei minha garagem, quando eu fui ver todos os Ubers que eu tava pegando no mês, o aluguel da garagem pagava o meu Uber do mês todo. E assim, eu não tinha nenhuma despesa de carro, não tinha que dirigir, não tinha que... Pra que eu quero? O carro fazia falta uma hora ou outra, tal, não sei o quê. Quando eu botei no meu orçamento o dinheiro do carro, em 3 meses eu tinha uma viagenzinha massa com essa grana. Porque assim, eu trabalhava longe, então assim, o trabalho era que era o mais difícil, que eu tinha que pegar uma besta, mas assim, valia muito sacrifício. Então assim, eu trabalhava a 50 quilômetros. Então assim, mas era tranquilo. Eu aproveitava para ler, porque a gente tem que pegar essas situações de tirar. Aproveitava para ler no ônibus, ouvir música. Então, assim, ouvir músicas que eu gosto, não a do ônibus, que a do ônibus é complicado. Mas, assim, você se adapta às situações. E, assim, foram coisas que eu, poxa, isso foi a viagem que me deu. Isso foi essa experiência que me deu. Então, assim... Isso é muito legal, porque, assim, você está mostrando na nossa conversa o quanto de possibilidade abre, e abrindo possibilidade, como você pode usar a oportunidade de tempo e de recurso, né? Porque assim, o tempo que você perderia dirigindo, você pode ler, ouvir audiobook. Posso ler, posso fazer um telefonema, porque a besta também era tranquila, a besta que a gente chama aquele carro intermunicipal, era tranquilo, você pode fazer qualquer coisa, você escrever é ruim também. Mas, sei lá, é muita coisa. Eu fazia pulseirinha também, às vezes. Assim. Teve uma época que eu fazia altas pulseirinhas no caminho, eu usava. Na Alemanha, assim, quem tem na Europa, você tem muito trem, né? Então, assim, é muito mais confortável você viajar de trem e você pode usar muito mais a questão de... Você pode até olhar a paisagem. Olha, olhar a paisagem também é lindo. Você pode até não fazer nada. Vim só, por exemplo, quando eu voltava do trabalho, eu tinha pôr do sol, que era a coisa mais linda, mas você ficava lá só. Que lindo. Então, assim, se dê, respira, deixa o vento entrar, se joga, sei lá, pensa na vida, pensa no que vai fazer para jantar, pensa no dia de amanhã, que coisa que você está dirigindo, você não consegue, né? Você tem que estar concentrado, tá não sei o quê, ainda está se arriscando lá, se estressando. Poxa, cara, tudo a gente tira coisa boa. Só ter um pouquinho de boa vontade. Não na conversa, mas assim, fechar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Não, E o pessoal vai ficar assustado, assim, como assim? Eu já diversificou aqui minha quarentena. Eu estava quarentena hoje por dia, diferente de ontem, diante de ontem, diante de ontem. Não. A gente já marca aí o próximo encontro para saber como foi a quarentena. Pronto. Durante esse período. Combinado? Pois é, companheiro, fica bem, se cuida, viu? E foi massa. Que massa. Adorei Tá? o papo aí. Até a próxima. Se estiver em nossa cidade, eu lhe dou um rádio. Faço um rádio. Viu? Valeu demais. Tá lá. Tchau, tchau. Tá? Tchauzinho, Hilário.